Fala, fala galera, Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje seguimos com a redação da CAF. A proposta é sobre as consequências do cigarro eletrônico na sociedade brasileira. Deixa eu colocar aqui, né, a tela e vamos lá. A filha colocou como título o seguinte: glamorização destrutiva. Na década de 70, a glamorização do cigarro era explícita nos filmes de Hollywood. Assim, o ato de fumar representava charme e poder. Nos dias atuais, o cigarro eletrônico, com diversos sabores de frutas, torna o cigarro mais palatável às crianças e adolescentes, os quais, ingênuos e desinformados, vaporizam o dispositivo constantemente, pela elegância que acreditam ter. Posto isso, é necessário discutir as consequências do uso do cigarro eletrônico na sociedade brasileira. Aqui, eu acho, né, que você poderia ter relacionado um pouquinho melhor com essa glamorização. Já que você mencionou aqui, ó, na década de 70, a glamorização do cigarro era explícita nos filmes de Hollywood. E o ato de fumar representava charme e poder. Para além, né? Vamos colocar aqui, ó. Para além do cenário hollywoodiano, as redes sociais igualmente enaltecem o uso do cigarro. Porém, com do uso do cigarro. O uso do cigarro eletrônico, né? Que aí você coloca aqui, né? Conhecido como pods, vapes, etc, etc, entendeu? Só para você fazer uma articulação mais efetiva entre aquilo que você mencionou sobre Hollywood e aquilo que você traz hoje das redes sociais, sabe? E aí você poderia, né, ter complementado, meu amor, por quê? Porque é isso que a CAF quer de você. A CAF, ela quer que você mostre para ela que você consegue fazer essa articulação entre o repertório e a sua tese, o seu tema, o seu posicionamento, de uma maneira intencional, de uma maneira que realmente faça sentido. Então, você poderia ter feito, né, essa articulação. Então, as pessoas fumavam o cigarro tradicional para serem parecidos, né, para serem semelhantes aos atores dos filmes. E hoje, os influenciadores digitais usam, né, das suas redes sociais e do seu poder para influenciar as pessoas a usarem o cigarro eletrônico, entendeu? Apenas para você melhorar aí essa questão do estilo, sabe? Essa questão da autoria, essa questão dessa sua autoridade mesmo no texto, tá? E aqui, ó, quando você traz, né, esse período final aqui, você poderia trazer ele, né, de uma forma mais autoral, né? Então, você poderia ter colocado algo assim, ó. Dessa forma, tradicional ou eletrônico, o fato é que o consumo desses cigarros afeta certamente o bem-estar social, entendeu? É você trazer o que você vai desenvolver, mas de uma maneira mais autoral, dando a sua voz para isso, tá? Com efeito, é importante ressaltar a dependência química provocada pelo uso dos vaporizadores eletrônicos, tendo em vista que a nicotina presente no produto é uma substância psicoativa que estimula a sensação de prazer, deixando o usuário com mais vontade de fumar. De acordo com a Associação Médica Brasileira, o vapor de nicotina presente no dispositivo possui concentrações muito mais altas do que as do cigarro convencional, gerando crises de abstinência em 20 minutos após o uso,
o que causa extrema preocupação, já que quase 20% dos jovens fazem uso do cigarro moderno, acreditando ser inofensivo. Assim, é inaceitável que crianças e adolescentes estejam expostas precocemente a essa substância, não tem crase antes de pronome demonstrativo, correndo riscos de dependência para o resto da vida, além dos inúmeros malefícios com a saúde do corpo. Aí, aqui, ó, você poderia, né, já que você estava falando aqui em cima das consequências, você poderia ter falado muito nessa questão do vício, né? Você poderia ter relacionado essa questão com o vício. E aí aqui, ó, quando você fala, né, ó, acreditando ser inofensivo, e aí você continua argumentando, falando mais do vício, né? Tentando trazer mais orações intercaladas, tentando trazer mais travessões no seu texto, né? Procure fazer dessa forma na redação, né? Para que você consiga aí mostrar mais autoria. Então, seja mais irônica, seja mais incisiva na sua defesa do posicionamento, né? E outra coisa, né? Eu tinha marcado aqui em cima, quando você fala, né, de ingênuos e desinformados. Na realidade, essas pessoas têm informação. Essas pessoas não são ingênuas. E aí, eu acho que era nessa perspectiva que você deveria calcar o seu argumento. Então, elas se viciam em uma coisa, em uma substância que elas sabem que faz mal. Por quê? Porque a partir do momento que a substância ela não é nem vendida, ela não é autorizada à venda no Brasil, né? A partir do momento que a substância não é nem vendida, é porque tem algo errado, entende? Então, você poderia ter sido mais incisiva nesse sentido, né? Acreditando ser inofensivo. Ora, é inadmissível que em um mundo com tanto acesso à informação, os usuários dessas substâncias sejam ignorantes no que diz respeito às consequências desse uso. E estejam com os olhos, né, com uma neblina do vapor, né, que está tampando a visão deles aí nesse sentido de não deixá-los enxergar a gravidade do problema, entende? Nesse sentido seria interessante você fazer, tá? Além disso, os danos à saúde provocados pelo conhecido vape são devastadores, especialmente para com os mais jovens, pois possuem um cérebro em desenvolvimento. Nesse sentido, o médico Drauzio Varela afirma que os efeitos do cigarro no cérebro são marcantes. O uso prolongado do eletrônico, né? Coloca aqui cigarro para não achar que é qualquer eletrônico, do cigarro eletrônico tende a gerar, evita o tende, coloca gera alterações comportamentais e transtornos de humor, além de contribuir para o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, doenças crônicas e enfermidades como tuberculose, infecções respiratórias e impotência sexual, levando muitos indivíduos ao óbito. Desse modo, é deplorável que, mesmo essa sendo um problema de saúde pública facilmente evitável, milhares de crianças e adolescentes continuem com suas vidas futuras arruinadas. Você poderia ter focado nessa questão das consequências, reiterando que elas são devastadoras, mas você também poderia, ao invés de ter falado desse modo é deplorável, que mesmo sendo um problema, piriri pororó, aqui ó, você poderia voltar para essa romantização do uso nas redes sociais. Você poderia voltar para fazer uma menção aí ao seu título, né? Aquilo que você trouxe lá no início do texto. Então, você poderia ter reiterado que esse uso, né, que as informações disponibilizadas, principalmente pelos influenciadores digitais, elas são dados, são informações mascaradas, são informações mentirosas, são informações falsas. Por quê? Porque é nesse sentido que você tem que bater a tecla. Por quê? Porque é uma glamorização mesmo, há uma romantização do uso dessas substâncias. Então é nessa perspectiva que eu quero que você escreva. No que diz respeito à argumentação, ao uso de conectivos, você está escrevendo muito bem. Tem alguns deslizes aí de vírgula no meio do caminho, mas não é nada grave. O problema mesmo maior é você trazer mais autoria, você trazer mais expressividade, você trazer essa sua voz para o texto, tá? Na redação. E sempre tentando fazer aí a retomada do título, tá bom? Sempre tentando fazer a retomada do título.
À luz do exposto, as consequências do cigarro eletrônico na sociedade brasileira é inominável. Olha lá, o problema de concordância. As consequências são: os danos do uso da nicotina, principalmente aos mais jovens, é irreversível em muitos casos, e as sequelas provocadas por esse hábito ignorante assombram o presente e o futuro dessa parcela da população. Conclusão, ok. O que eu senti falta aqui? Eu senti falta de alguma alusão filosófica, de alguma alusão literária, de alguma alusão que fosse além dos dados ou da autoridade, como foi o caso do Drauzio Varela. Então, você poderia aí ter feito alguma menção, por exemplo, ao Saramago, ter feito alguma menção aí a essa irresponsabilidade dos jovens, tudo bem? Então, vamos lá. Mas assim, ó, você tá muito bem, tô muito orgulhosa aí, né, do seu desempenho, tá? E aí nós vamos aí pro firme, 2, 4, 6, 7,5 é a sua redação, tá bom? Já tô muito orgulhosa mesmo de você. Vamos lá, minha filha. Firme no propósito, né? Firme no propósito. Bora escrever redação? Bora!